Show! Eu me chamo Renan Bezerra, tá? E aqui nós estamos no podcast da Dolarizando. Esse, no caso, vai ser o primeiro episódio. E eu sou professor concursado do Estado e fundador da Dolarizando. Estamos aqui com o Edmilson também. Meu nome é Edmilson Oliveira, né? Como ele falou, eu faço parte aqui da Dolarizanos, trabalho mais nos bastidores, aqui na parte de marketing. E o nosso convidado de hoje é o Francisco. Beleza, Francisco? Prazer, Renan. Prazer, Ed. Muito bom estar aqui. Meu nome é Francisco Litvai, cofundador da SET. E vamos falar desse tema que acho que também junta muito bem com a ideia da Dolarizandos, que é teoria das bandeiras e migração internacional. Perfeito, vamos lá. A primeira dúvida que eu tenho que é o seguinte: nós somos brasileiros, né? Todo mundo aqui, nós temos a cidadania brasileira. Mas o que te motivou a você ficar com o seu fiscal fora do Brasil? Por quê? Ok, então eu diria que a minha situação pessoal ela acaba sendo diferente das dos meus clientes, porque eu saí do Brasil com 17 anos, na verdade. Eu saí para estudar. Na época eu nem tava pensando em imposto, porque eu nem ganhava dinheiro, né? Não tava pensando em otimizar nada que não tinha o que otimizar. Eu saí, fiz a minha faculdade na Europa, né? Eu tenho a cidadania austríaca também por conta do meu avô, e aí eu tirei o passaporte, toda a documentação para estudar por lá. E acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, e é algo que eu inclusive falo, até para quem é brasileiro, assim, muito, que o brasileiro acha que estudar na Europa é a mesma coisa que Estados Unidos, sabe? Que são essas faculdades que você vai pagar, sei lá, $100 mil, vai se endividar para a vida toda, quando não é verdade. É uma universidade de Viena que, sabe, tem séculos de história e tradição, uma das mais renomadas do mundo, tu consegue estudar lá por 700 euros no semestre. Tipo, 150 euros ao mês é menos que uma universidade privada no Brasil. Então, eu saí do Brasil mais por um propósito de carreira mesmo, né, na sua época. Mas aí depois eu fiz a minha saída fiscal da Áustria por conta da parte fiscal. Porque daí quando eu fui começar a empreender, na época eu estava fazendo web design, estava trabalhando com sites e tudo mais e prestando serviço. E aí quando você abre uma empresa lá, tu paga 47,5% de imposto. É 25% tipo lucro real sobre os lucros da empresa. Sim. E aí, na hora de distribuir o dividendo lá, mais 27,5%. Aí eu falei, caraca, eu tô ganhando 2 mil euros, só que eu tenho que formalizar o negócio porque entrar sócio e tudo mais, e vou pagar 47,5%. É muito dinheiro, né? Acabou, né? Não tem como. Não dá. Aí que eu fiz essa mudança pensando na parte fiscal. Então eu fiz a minha saída fiscal lá da Áustria, que é até semelhante ao processo do Brasil, para justamente otimizar a minha situação fiscal, e eu consegui ficar com zero imposto, justamente por ser uma prestação de serviço internacional, por ser um negócio não físico, né? Esses negócios tipo indústrias, agricultura, enfim, esses são os negócios mais difíceis de zerar os impostos, porque praticamente todos os países vão cobrar um imposto sobre isso. Raramente não cobra, né? Exportações, tem lugares que não cobram, regimes especiais, mas para serviços, para negócios digitais, é muito mais fácil você conseguir se encaixar num regime melhor. Muito bom. Paraguai é 0% de imposto, né? No caso, no que você faz. Mas por que você decidiu Paraguai e não algum estado dos Estados Unidos, por exemplo, Delaware, que para a área de tecnologia é praticamente também zero de imposto? Ótimo ponto. Então aqui a gente tem que fazer uma distinção entre as diferentes bandeiras da teoria das bandeiras, né? A ideia da teoria das bandeiras é que cada aspecto relevante da sua vida é uma bandeira que você vai plantar num diferente país, vai diversificar, vai usar o que aquele país está te oferecendo, né? E o Paraguai é um país muito bom para bandeira de residência. Perfeito. Já os Estados Unidos é um país muito bom para bandeira de empresa. E eu tenho as duas, no caso. A minha empresa, a SETI, ela tá nos Estados Unidos, só que a minha residência está no Paraguai. E porque cada um desses países é melhor para isso, né? Então a gente faz muita residência no Paraguai, e às vezes as pessoas chegam pra gente falando: "Não, que eu tenho um negócio digital, eu vou, sabe, fazer tráfego pago, sou programador e vou aproveitar e abrir empresa no Paraguai". Deu espera. Vamos ver, porque a residência lá é muito boa, mas não necessariamente o seu negócio vai estar melhor atendido por lá. Porque, por exemplo, a nível da residência, né, pessoa física, no Paraguai, você não paga imposto sobre a renda estrangeira. Então, se a sua renda vem de fora do Paraguai, é zero. Ganho de capitais também, criptos também, tudo isso. E aí, se a renda vem de dentro do Paraguai, aí, ok, tem 10% de imposto. Mas ainda assim, tem várias deduções que a gente pode mencionar. É uma residência que você não precisa morar lá
para manter, que é um ponto muito importante. Então, residência nos Estados Unidos. Se você tem o green card, você não pode morar 2 anos fora dos Estados Unidos e depois voltar. Eles vão tirar o teu green card. Sim. Mesma coisa, a maioria dos países europeus, sabe? Você tendo aquela residência, eles querem que você more lá pelo menos 6 meses ao ano, ou no caso de Portugal, pelo menos 4 meses ao ano. Senão, vai expirar tua documentação em algum momento. Ou na hora que você for tentar renovar, eles não vão deixar, porque você ficou 2 dias aqui no país, você quer que eu te renove a documentação? Não Sai faz fora. sentido, né? Exato. Pro Paraguai, eles estão um pouco se lixando. Então, no Paraguai, se você pegou a residência lá válida por 2 anos, depois de 2 anos você volta, agora eu quero a minha permanente, eles te dão. E aí a permanente, para manter ela ativa, você só precisa estar no país fisicamente um dia a cada 3 anos. Mas tem que passar 2 anos pelo menos lá. Não tem que passar lá. Você pode passar ele fora, sabe? Só Ah, tem é? que esperar passar os 2 anos. Caramba, que legal. Por isso que o Paraguai ele acaba sendo uma opção muito boa, tanto de plano B, quanto de residência para nômade digital, que é o meu caso. Sim. Porque eu viajo pelo mundo, tô fazendo os meus negócios, enfim, eu não quero um país que me force a ficar lá metade do ano. Porque eu não vou ficar. E aí o Paraguai, ele não me obriga a ter um imóvel lá para manter residência, ele não me obriga a ter presença física real lá, mas ele me dá a residência, me dá a identidade, me dá a carteira de motorista, me dá um número fiscal válido, um CPF que eu posso botar em contas bancárias, me dá a possibilidade de abrir contas por lá. Eu consigo fazer um monte de coisa sem ter que morar lá. E é por isso que ele acaba servindo muito também pro brasileiro que não quer se mudar. Porque o brasileiro que não quer se mudar ainda, ele não pode tirar, sabe, uma residência na Alemanha e não se mudar para lá. Se ele quiser tirar a documentação da Alemanha, tem que ir para a Alemanha. Mas a do Paraguai, ele pode tirar e só deixar ele na gaveta. Pra, sei lá. Burocracia zero, praticamente. Se alguma coisa acontecer, sei lá, com o Brasil daqui a 1 ano, 2 anos, pelo menos já tô com tudo aqui pronto já. Depois sai com tudo pronto. E já tá tudo documentado, tudo certinho lá plantadinho no Paraguai. Exato, porque esses processos legais, assim, quem já fez uma imigração, quem já fez isso, sabe que isso pode levar meses, dependendo do país, até mais de 1 ano. Né? Então, no caso do Paraguai, dependendo de como você faz, vai levar aí entre uns 2 meses a uns 6, 7 meses. Então, você já adiantar isso enquanto você não precisa, significa que daí quando você precisar, você chega lá e já tá tudo pronto. E aí não tem que esperar. Mas aí pra empresa, que é o que você mencionou, Paraguai faz muito sentido para alguns tipos de empresas. Né? Para agro faz bastante sentido, para quem quer fazer exportação de produtos físicos para o Brasil, né? Indústria, para quem quer, por exemplo, call center, terceirização, lá os salários são baratos, a mão de obra tem uma qualificação crescente, mas você não vai ter tipo funcionários no Paraguai, escritórios no Paraguai, se a gente for comparar com os Estados Unidos. É um país que o teu cliente internacional quase nunca conhece, não tem uma reputação boa, não está aceito na maior parte das fintechs e contas digitais, né? Então, tu não consegue abrir uma conta Wise Business, não consegue abrir uma conta na Revolut, nessas fintechs aí para startups. Não consegue abrir com uma empresa paraguaia, mas você consegue com uma empresa americana. Então, você consegue pegar o melhor dos 2 mundos, digamos, pegando a residência no Paraguai, aí a empresa nos Estados Unidos, e você tem a proteção, a segurança jurídica, a estabilidade, a reputação, o acesso bancário dos Estados Unidos para o negócio. E aí, como pessoa física, você tem as vantagens do Paraguai, 0 imposto na PF. Caramba, isso é bem interessante. Então é bem diversificativo, né? E a questão de paraíso fiscal, como é que funciona dentro do Paraguai? Eles aceitam? Se eu criar uma conta nas Ilhas Caimã, por exemplo? Então, dependendo de como é o país, a gente tem formas diferentes de lidar com isso. Tá? Então, de forma geral, o Paraguai tem um dos sistemas mais engraçados, porque lá você não só não tributa a renda estrangeira, como você não declara. E não é não declara, tipo, você não precisa declarar. Não, não tem como você declarar. No imposto de renda paraguai, você só consegue colocar ali a renda que é tributável, que é a renda local. Então você não tem que declarar as suas contas no exterior, nem você consegue. Não tem onde no imposto de renda você colocar, não, eu tenho essa conta aqui lá na Suíça, lá em Singapura. Não tem onde botar, porque lá só se declara renda. É meio que uma declaração, sabe, sobre o seu faturamento, né? Sobre o que você ganhou mesmo. Interessa o que você ganha lá fora, Só o que você tem de renda paraguaia. Nossa. Então, assim, você ter uma conta lá fora ou não, não importa para eles. Já, por exemplo, num outro paraíso fiscal, Panamá, lá também não tributa e também não tem que declarar. Mas se você quiser declarar, você pode. Claro. Então, assim, você pode incluir lá, todas as minhas contas, eu ganhei isso aqui de renda do exterior, ganhei isso aqui de cripto, o imposto no final vai ser 0, mas você pode declarar. Isso tem seus prós e contras. Então, por exemplo, se a pessoa depois vai querer, eu vou me mudar para Espanha e eu vou pegar um crédito imobiliário lá. Bancão europeu,
tradicional, antiquado, eles vão pedir, cadê o seu imposto de renda? Papelada, né? Me mostra aí tua declaração dos últimos 3 anos. Se o cara vem do Paraguai, ele vai ter que explicar ali de alguma maneira que, pô, no meu país não se declara. Já pro Panamá, ele consegue, ó, tá aqui todo meu histórico de declaração. Então, a pessoa tem que ver, assim, os prós e contras, né, de estruturação de compliance, de KYC, faz tanto parte quanto a parte fiscal. Né? Não é só o quanto você não vai pagar de imposto, mas também, ok, quais são os seus planos a futuro? Porque, por exemplo, já tive cliente que, cara, ele tinha um equivalente em cripto, se ele quisesse, para comprar a casa ali à vista na hora, sabe? Tipo, ó, Uhum. se eu quiser, se tu me deixar, eu compro ali. Mas para os contratos, enfim, as instituições espanholas, italianas, eles querem ver o teu comprovante de rendimento dos últimos anos. Da Então- pessoa física também, no caso também. Então, assim, em muitos casos, nesses países mais burocráticos, antiquados da Europa, é mais fácil tu conseguir fechar um aluguel a longo prazo, tu fechar uma compra de um imóvel, se tu é um caixa de supermercado que tem um impostinho de renda ali declarado, do que se tu é um milionário de cripto. Porque o cara de cripto não tem toda a parte de compliance. Caramba, meu. É bem interessante. Uhum. E outra questão que eu tenho a dúvida é que você não tem a cidadania. Não, você tem a cidadania brasileira, mas a parte fiscal você não tem mais brasileira. Isso. Como é que funciona para você aqui no Brasil e para você para fora? Como é que faz para você ficar aqui no Brasil? Tem algum tempo que você fica? Como é que funciona essa parte? Maravilha. Esse é um ponto que nos perguntam muito, né? Porque o nome que se dá para você deixar de ser residente fiscal no Brasil é saída definitiva. Esse é um nome, eu acho que foi muito mal escolhido pela Receita Federal, porque dá o sentimento de que, não, agora não tem Não mais volta volta. mais. Né? Não, já Fez, agora você não acabou. volta mais. Acabou, já esquece o Brasil. Não é o caso, tá? Você tem que na hora de fazer a saída fiscal do Brasil, né, de deixar de ser residente fiscal, você vai fazer 2 procedimentos: a comunicação de saída definitiva, que é um informe no site da Receita falando a data que você foi embora, e depois a declaração de saída definitiva, que é uma declaração de imposto de renda também, normal, vai inclusive fazer um aplicativo do imposto de renda, com a grande diferença que ao invés de você declarar pro ano todo, você vai declarar do início do ano até a data que você informou como a sua data de saída. Então, digamos, Ed, você se muda do Brasil mês que vem. Então, em maio, você aí vai entregar no imposto de renda em abril do ano que vem, né, que vai ser a declaração de saída definitiva, a declaração mostrando as suas rendas e ativos, enfim, do início de janeiro até maio. Até mais. E aí o resto do ano já Faz não mais inclui porque sentido. você já não é mais residente. E aí, feitos esses 2 procedimentos, você deixa de ser residente fiscal, não entrega mais imposto de renda no Brasil. Você não tributa mais no Brasil a sua renda mundial, tributa apenas o que é considerada renda de fonte brasileira. Então, digamos, você vai embora, mas mantém um apartamento alugado. As suas outras rendas do seu trabalho, do que você for fazer lá fora, isso não vai tributar no Brasil. Só ali o aluguel brasileiro ainda vai ter que pagar imposto no Brasil e o imóvel você vai ter que pagar o IPTU, porque você foi embora, mas o imóvel ficou. Aquilo ali é brasileiro. Tá. Mas aí você não entrega mais imposto de renda no Brasil, só tem imposto retido na fonte, pelas instituições, pelas fontes pagadoras. E aqui um ponto importante, né? Quando você faz a saída fiscal, você agora, para você vai se aplicar a regra dos 183 dias, que não é algo único do Brasil, é algo que praticamente todos os países do mundo fazem, que é que você deixou de ser residente fiscal no Brasil, você volta a se tornar residente fiscal no Brasil se você ultrapassar 183 dias no território nacional em uma janela de 1 ano. Tá? Então aqui é um ponto importante. Digamos, você foi embora em maio. A partir daquela data de maio, tá zerada a sua contagem. Tá? Ali você não tem nenhum dia. Do que você ficar ali dentro do Brasil em diante, vai começar a contar esses dias. E se em qualquer janela de 1 ano você ultrapassar 183 dias no Brasil, aí você volta a ser residente fiscal. 183, se você pega e divide 365 dias, vai ficar 182,5. Ou seja, 183 é metade mais 1, né? Metade mais meio dia. Então, se você ficou a maior parte de 1 ano no Brasil depois disso, o Brasil entende. Você mora aqui então, né? Passou a maior parte do ano, não tem como você ter passado mais tempo em nenhum outro país. Faz sentido. Por isso que a maioria dos países usam esse ponto de partida. Porque, se você passou 183 dias vale aqui... para todos os países. não tem como você ter passado mais tempo em outro país. Aí, por isso que eles usam essa regra. Então, na prática, você pode ainda ficar até 4, 5 meses ao ano no Brasil, sem ser residente fiscal no Brasil, mantendo a cidadania brasileira. Então, eu sou cidadão brasileiro ainda, eu ainda tenho passaporte, ainda tenho meu CPF, tenho conta bancária no Brasil, viajo, visito
no Brasil ainda, mas eu não moro aqui. Né? Eu tenho a minha residência no Paraguai e também agora na Colômbia, que eu tô terminando de fazer o trâmite por lá. Legal. Mas aí, se eu tiro a minha residência fiscal aqui, eu não pago imposto aqui no Brasil. É isso. Exato, você não paga mais imposto sobre a sua renda mundial, nem precisa entregar imposto de renda, ou seja, você não precisa informar para o Brasil todas as suas contas, tudo que você tem. Você ainda tem que pagar imposto no Brasil apenas sobre a renda local. Então, Certo. se você mantiver algo no Brasil, paga só sobre isso. Mas aí o que você ganhar fora, o que você ganhar dos seus outros lucros, dividendos, enfim, ganhos de capitais, nada. Vamos supor, eu tenho minha renda lá fora e eu tô morando aqui no Brasil. Como é que eu trago o dinheiro de fora sem eu passar em uma conta bancária? Tem alguma coisa pra eu fazer isso? Cara, sem passar em nenhuma conta bancária, Ou passar em uma conta bancária e pagar menos impostos? sim, é que, vamos lá, morando no Brasil, sendo residente fiscal, Isso. você tem que ver qual que é a origem desse dinheiro, né? Digamos, situação igual a minha, tem uma LLC americana no exterior. Essa pessoa, de acordo com a lei das offshores que né, começou a valer ano passado, então desde o início de 2024, você precisa pagar imposto de 15% sobre os lucros dessa entidade no exterior, seja esse dinheiro distribuído ou não. Ou seja, se você mora no Brasil hoje, você tem uma entidade lá fora, offshore, que se enquadra na lei das offshores, não é mais sobre retirar o dinheiro. Antes era assim, que era o dinheiro fica lá na empresa lá fora, você não leva para a pessoa física, não vai pagar nada de imposto. Agora já não é mais assim, você precisa pagar o imposto, mesmo que o dinheiro fique lá sobre a porcentagem de lucro que você tem. Então, né, destrinchando aqui, importante, é sobre o lucro, não sobre o faturamento, não é tipo o Simples Nacional, você pode abater as despesas. Sim. É 15% e é sobre o lucro pertencente a você. Então, digamos, se a Dolarizando se é uma LLC americana, que vocês, cada um são 50-50, seria 15% somente sobre a metade de vocês que vocês têm que pagar. Daí cada um paga na sua pessoa física. É assim que funciona no Brasil. Então, já não mais no Brasil você tem uma distinção tão grande entre o retirar ou não. Né? Antes de passar a lei das offshores, e para as empresas que ainda não se enquadram nela, você podia simplesmente não trazer o dinheiro para a pessoa física e não ia pagar imposto. Ponto. Então essa era a grande vantagem do offshore. Agora a vantagem do offshore é 15% de imposto sobre os lucros fixo, que pode ainda ser melhor para muitos casos do que ter que pagar, sei lá, mais do que isso no simples ou mais do que isso no lucro presumido, especialmente para quem já está faturando bastante, que daí já começa a chegar nas alíquotas mais altas. Né? 27% e meio. É muito dinheiro. Então é algo que ainda faz sentido, mas para morar no Brasil assim, zero imposto hoje em dia já não tem como. É complexo. Mas assim, para trazer o dinheiro em termos logísticos, né, para o Brasil sem ter que trazer para uma conta bancária, se o dinheiro está numa conta bancária no exterior, tem muitos cartões no exterior hoje em dia que permitem você fazer o saque em caixas eletrônicos, tanto sem taxa, quanto até fazendo reembolso da taxa do caixa eletrônico. Legal. Né, por exemplo, os cartões nos Estados Unidos têm muito desses benefícios, mesmo os cartões para iniciantes nos Estados Unidos podem ter esse saque isento. Por exemplo, na Fidelity, o cartão deles mesmo de débito tem reembolso da taxa de saque do caixa eletrônico. Então, se o caixa, na hora de sacar, vai te cobrar R$20, o banco te reembolsa isso. A Fidelity é a maior corretora dos Estados Unidos, não é? Isso. Não sei se é a maior, mas com certeza tá Uma ali das no maiores. top 3, é uma das maiores. E assim, outros cartões, tipo Bank of America, Capital One, dos grandes bancos americanos, também você consegue fazer pagamento sem nenhuma taxa de uso de moeda estrangeira. Então, nos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo, eles não têm nenhum equivalente do IOF. Então, se você for gastar em euros, se for gastar em pesos, se for gastar em real, né, eles não vão cobrar nenhum tipo de IOF e eles não vão cobrar a taxa de conversão de moeda estrangeira. Eles são cartões zero taxa. Então acaba fazendo muito sentido, né? Especialmente para quem já tem um negócio estruturado nos Estados Unidos, que é um baita de um lugar para ter um negócio digital, ou para mesmo quem é prestador de serviço profissional autônomo, aproveita e comba com cartões de crédito até nível pessoal. Ou se não, cripto, né? É outra maneira também de trazer bastante dinheiro sem ter que passar por uma instituição bancária. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra galera que tá assistindo. Vamos lá, eu sou um brasileiro, certo? E eu tenho uma ideia que não vai dar certo aqui no Brasil, por tal fatores. Mas eu quero montar uma empresa fora do Brasil. Como é que funciona a papelada? Eu tenho que ter alguma coisa equivalente ao CNPJ lá nos Estados Unidos, né? Como é que funciona pra gente? Beleza, então aqui vai depender muito também da jurisdição, né? Tem países que para você abrir uma empresa, você consegue abrir empresa
em menos de um dia, tem países que pode levar alguns meses. Tem países que você, por exemplo, Estados Unidos ou Reino Unido, para você abrir uma empresa, é muito fácil em termos de documentação. Né? Você não precisa de nenhuma grande origem. Você, beleza, vai ter que mostrar lá o seu passaporte, você dá um RG CPF seu válido do seu país, mas você consegue fazer todo o registro assim, de forma simples, fácil, e a empresa fica incorporada, dependendo do estado, em um dia, 2. Né? O CNPJ americano é algo que sim demora para quem não tem o CPF lá, então pode levar até um mês para ser emitido, mas assim, em menos de um mês a empresa está pronta. Já em outros países, por exemplo, nos países caribenhos, São Cristóvão e Neves, BVI, né, Panamá, enfim, eles podem ter um compliance um pouco maior, que são jurisdições que são menos para startups, negócios e mais para proteção patrimonial. Aí eles têm um cuidado um pouco diferente. Então você pode precisar mostrar também, por exemplo, uma carta de recomendação de um contador ou advogado seu, que tipo, essa pessoa é idônea, né, já trabalhei com ele há alguns anos. Uma carta de referência bancária, então de um banco que você também já tem conta há alguns anos, falando, não é caloteiro. Onde que vem o dinheiro também, né? Exato, olha, tem já uma quantia com a gente, tem a conta já há vários anos, né, sempre pagou as coisas em dia, enfim, para a jurisdição também poder confiar em ti, porque eles vão, no fim das contas, eles que vão te proteger caso alguém venha atrás, né? Então eles também precisam saber que eles não estão aceitando qualquer fraudante, qualquer... E que tá protegendo a pessoa correta, né? Exato. Né? Então, o nível burocrático para abrir empresa vai depender da jurisdição, mas pode ser tão simples quanto escando o passaporte ou escando a identidade, número do CPF, e bora lá, o resto a gente vai pegar direto com o país, e aí o processo totalmente digital. E tem jurisdições que são até mais analógicas, que assim, não, precisaremos que você, sabe, imprima, assine, ou que você faça uma cópia apostilada. Mas aí, claro, vai depender muito do que a pessoa quer. Nem sempre a pessoa tem que lidar com essas jurisdições mais arcaicas, né? Às vezes são projetos mais particulares em um país talvez mais emergente que tem essa burocracia. Mas para os maiores, Estados Unidos, Reino Unido, Estônia, dá para fazer tudo no digital. Cara, é muito bom. Voltando à primeira pergunta que eu te fiz, você falou sobre que você fez faculdade lá fora, né? Sim. Como é que foi esse processo? E se eu quiser fazer a faculdade lá fora estando aqui no Brasil, como é que faz? Tá. Primeiramente, já hoje em dia tem muitas opções de EAD para universidades no exterior, então você consegue pegar tanto diplomas americanos válidos quanto diplomas europeus válidos por até mesmo tipo $1.000 ao ano, ou às vezes menos. Né? Tem umas universidades muito interessantes nesse sentido. A Nexford é uma que eu tinha acompanhado bastante, que eu até estava pensando em fazer o MBA com eles, mas no fim das contas estou focado em outras coisas no momento. Mas é uma universidade assim, que eles fizeram uma universidade voltada para africanos, de baixa renda, mas é uma universidade acreditada nos Estados Unidos. Ela é total EAD, feita tipo do zero para EAD, em inglês, justamente voltada para esse mercado de gente que não tem muitos fundos, né? Então é um conceito que eu achei bem legal, mas assim, até mesmo para instituições mais tradicionais na Europa, muitas delas já têm opções de EAD. Mas eu diria que para a pessoa pensar assim, o que eu estou buscando, né? Qual que é o meu objetivo? Porque, por exemplo, se o foco for credencialismo, sabe? Eu preciso, por exemplo, tem profissões que você necessariamente precisa de um diploma. Obrigatório, né? Se você vai virar médico, se você vai virar advogado, alguma coisa assim, beleza, você vai precisar de um diploma. Um engenheiro. Não vai conseguir atuar sem nada. Então, às vezes, não, pra mim eu tô aí porque eu quero ficar onde é que eu tô, mas eu quero esse credencialismo, eu quero o aprendizado e eu quero algo que acabe sendo barato, né? Não ter que se mudar é mais barato do que ter que se mudar em quase todos os casos. Mas, especialmente para opções de carreira, para progredir, para networking, enfim, grande parte do valor de universidades ainda é justamente para quem você consegue conhecer, né? Para quem você pode encontrar. Uma das coisas que eu mais gostava de estudar na Áustria é que você tinha direto eventos na universidade, feiras de negócio, feiras de emprego, que vinham todas as indústrias, as empresas de startups, de software, Intel, empresa de tipo ferro, sabe, a maior siderúrgica do país. As indústrias, né? Vinham na universidade contratar, cara. Lá tem uma conexão, eu diria, mais forte da economia privada com as universidades, mesmo universidades públicas, de ser muito conectado assim com o mercado. Então, no meu curso, eu estudei informática de negócios, que é basicamente 2/3 informática, ciência da computação, e 1/3 ADM. E não tinha, assim,
não tinha nenhum colega meu que saía do curso desempregado, a não ser que ele quisesse estar desempregado. É tipo, não, eu vou focar totalmente agora em acabar o curso, fazer o meu mestrado e eu não quero trabalhar agora. Tinha gente que era assim, mas tipo, quem queria trabalhar, antes de terminar a graduação já saía empregado. Então, nesse sentido, eu acho que pode valer o investimento de fazer um estudo no outro continente, porque você conseguir um emprego, por exemplo, que pague em euro, você consegue remoto. Não estou dizendo que o remoto não exista mais. Ainda existe trabalho remoto, você consegue buscar. Mas vai ser 10 vezes mais fácil se você estiver fisicamente na Europa. Não estou dizendo nem ser europeu. Estou dizendo se você está ali na Europa, morando legalmente, as empresas vão te contratar de uma forma muito mais fácil. No caso dos contatos que você tem com a pessoa. Exato. Cara, se quiser pegar mais água, tem ali. Tranquilo. Beleza? Tô de boa. Vamos lá, voltando. Você quer falar um pouco sobre a sua empresa? O que ela faz? O que você faz? Claro. Fala pra gente. Bom ponto. Vamos fazer um merchanzinho aí. Eu sou cofundador da SET, que é basicamente uma empresa de consultoria de internacionalização. A gente trabalha com toda a parte de relocação, imigração para o exterior e tributação internacional. Então, ajudando as pessoas a se mudarem para outros países, obterem residências, cidadanias, contas bancárias, abertura de negócio. Todo o processo de relocação para o exterior, levando em conta essa parte de fiscalidade e otimização de estilo de vida. Sim. Que acho que é o que acaba faltando muito, assim, que tem muitas empresas que fazem a parte de imigração, mas elas fazem um ponto específico, né? Tipo, essa empresa que faz visto para Portugal, essa empresa que faz visto para Itália, essa empresa que faz visto para o Uruguai. Né? Acho que quando a pessoa ela só trabalha com uma jurisdição, ela acaba tentando promover demais uma jurisdição. É aquela coisa que, para quem só tem um martelo, tudo que ela vê parece prego. Né? Exato, para quem só tem um martelo, tudo é prego. Porque, não, se eu só trabalho com Portugal, então Portugal é o melhor país do mundo, que é o seu melhor para o emprego, é o melhor para estudar, é o melhor para morar, é o melhor para tudo. Porque você não viu as outras realidades. Exato, que não é verdade, né? Tem países que são bons para certas pessoas, tem países que são bons para outras pessoas. Então, a gente tem um foco assim mais multijurisdição. Né? A gente trabalha principalmente hoje em dia com as jurisdições aqui na América Latina, mais algumas do Mediterrâneo, Emirados Árabes. A gente trabalha com vários países diferentes, mas a gente tem assim contato frequente, parcerias estabelecidas já com advogados e contadores em uns 90 países. Né? Não é tudo que a gente faz, algumas a gente simplesmente tem um profissional local que a gente tem já um relacionamento de anos. E aí a gente consegue dar esse planejamento para a pessoa de, cara, talvez para o seu caso seria interessante, sei lá, Chile, Malta e Chipre, sabe? E poder dar esse tipo de recomendação, porque, por conta do tipo de renda que você tem, o estilo de vida que tu quer um lugar com sol, tu quer um lugar com praia, clima mediterrâneo, um custo de vida mais seguro. Eu acho que esses países se encaixariam legais para ti. Já para outra pessoa, tem gente que ama o Paraguai, sabe? Dos nossos clientes que estão morando lá, estão felizes no Paraguai. Tem clientes nossos que não querem nem pisar no Paraguai. A gente tem cliente que se mudou para Dubai e tá fazendo uma grana top lá, tá vivendo bem. Que legal. E a gente tem clientes que não tem nenhuma vontade de ir para lá também, que para ele, não, eu só quero Europa, só quero Estados Unidos. Beleza, é uma preferência pessoal. No fim das contas, é gosto, né? Não tem nenhum país que agrade todo mundo, então a gente tem que ver o que agrada você. É o mais importante. Que legal, meu. Você quer falar sobre os valores, de como é que funciona? Se eu quiser fazer isso com você, quais são os valores? Na onde que eu faço? Tem algum site, alguma rede social? A nossa empresa é seti.io, SETTEE.io, ou @seti.io nas redes sociais também, você consegue encontrar a gente lá. Estamos em todas as principais redes. Só entrar em contato por lá ou diretamente no formulário do site. A gente vai fazer esse atendimento inicial. Geralmente o atendimento vai ser direcionado para a gente marcar uma consulta inicial, né? Então, a não ser que a pessoa chegue pra gente já muito decidida, né? Se a pessoa fala, eu quero ir para o Paraguai, aí, beleza. Então, a gente vai focar fazer só o trâmite ali do Paraguai. Mas, geralmente, quando a pessoa ainda tá nessa fase de planejamento, decisão, enfim,
Aí a gente vai realizar uma consulta, vai entender a situação dela, pegar o background, pegar os detalhes, quais são as suas restrições, quais são as suas preferências, quais são os seus objetivos. Às vezes, pô, eu tenho... a gente já teve alguns casos assim, eu tenho uma doença neurodegenerativa, eu tenho uma doença rara que eu preciso ter esse medicamento aqui. E o SUS me dá. Se eu for para um país, eu tenho que ter um país que eu consiga ter isso sem que, sabe, acabe com toda a minha carteira. Beleza, ok. Então a gente tem que planejar ao redor disso. Né? Ver quais que são os critérios que são relevantes para a pessoa. E aí, com base nisso, a gente geralmente faz uma consultoria em que a gente vai apresentar as principais opções, as melhores opções para a pessoa, tanto, para esse país aqui, seria esse tipo de visto, levaria tanto tempo, você vai precisar fazer isso, isso e isso. Aí você se mudaria para, nesse caso, para você, melhor vão se encaixar essa cidade aqui ou essa cidade aqui. Toda a parte fiscal, não, nesse país aqui tu vai ter que abrir uma MEI deles, ou nesse país aqui você vai usar uma empresa de fora. Todo esse planejamento de relocação, cidadania e tributação a gente faz na consultoria. E aí depois, dependendo do país escolhido, na hora da execução, ou a gente consegue fazer nós mesmos, né? A gente tem, além de mim, na equipe, temos pessoas que moram full-time no Paraguai, lá em Assunção. Temos também outros residentes paraguaios na empresa. Então, é um país que a gente faz direto. E dependendo do país, se for algo mais, sei lá, raro, eu quero fazer minha residência na Costa Rica. Tá, a gente não faz residência na Costa Rica, mas a gente trabalha com uma equipe de advogados lá que a gente já conhece há um tempo, a gente apresenta e trabalha ali, faz um trabalho conjunto na hora da execução. E assim, em termos de migração, valores, normalmente, o que sempre se fala, depende. Tem vistos, por exemplo... Tem vistos que você consegue solicitar por conta própria, direto com algum governo, tipo vistos de nômade digital. Tem alguns que tu consegue fazer por $100, $300, barato. $600, direto no site do governo lá, preenche e você tem um visto de nômade digital já feito, em alguns casos. A maioria das residências vai ficar aí na casa de $1.000 a uns $2-3 mil para fazer o trâmite migratório, né? Então isso se aplica, por exemplo, para praticamente todo o Mercosul, exceto a Argentina, que a gente consegue fazer mais barato, que tem um convênio com o Brasil que é super simples. Mas para a maioria dos países latinos vai ser nessa faixa, e também para Espanha, Portugal vai ser nessa faixa também, entre $1.000 a $3 mil, dependendo do tipo de visto, né? Geralmente vistos de investidor, de empresário vão ser mais complexos, que a pessoa tem que abrir uma empresa ou tem que fazer toda a compra de um imóvel, então vai ter todos esses custos também cartoriais, enfim. Já vistos principalmente de nômade digital, ou seja, para quem tem renda remota, vistos de aposentado, vistos de rentista, que são chamados, que é de quem tem renda passiva. Então, seja se tu tem renda de dividendos da bolsa, se tu tem aluguéis, se tu tem royalties, que tu escreveu um livro, não importa, se você tem renda passiva, dezenas de países do mundo dão esses vistos de rentista. Que legal, isso é novo pra mim. Interessante. Cara, é uma das categorias de visto mais populares, assim, em Portugal é o visto D7, na Espanha é o visto de residência não lucrativa, a Costa Rica tem, Panamá tem, República Dominicana tem, a maioria dos países do mundo, principalmente ocidental, né, Américas e Europa, tem alguma forma de visto de comprovação de renda. E aí, mostra que você vai chegar aqui, você tem dinheiro para se manter, basicamente, você não vai ter que ficar ilegal, tu não vai ter que ficar competindo com trabalhos com a nossa população, que você não vai, sei lá, abusar do nosso sistema de saúde ou algo assim. Geralmente essas residências, elas exigem um comprovante de seguro-saúde, algo do tipo. E aí você consegue morar lá, né? E aí são residências geralmente mais baratas, que justamente você não vai ter que abrir uma empresa, não vai ter que fazer nenhum trâmite grande localmente. Mas tem residências também que podem chegar, cara, bem mais caras. Então, por exemplo, algumas residências de investimento, só a parte de investimento vão ser 6 dígitos, né? Então, Portugal, atualmente, o Golden Visa lá, que você basicamente tem a residência em Portugal sem precisar morar lá, que é uma grande vantagem, né? Tipo, você consegue ter toda a documentação, pegar a cidadania portuguesa depois de 5 anos e não ter que morar, de fato, em Portugal. Para isso, você tem que investir atualmente uns €500 mil em fundos de investimento lá, ou abrir uma empresa e contratar um monte de gente, ou então fazer uma doação para eles de mais de €250 mil, enfim. Então, tem opções que podem ser 6 dígitos para cima. E mais baratas. E tem opções que o custo total vai ser entre €1.000 e €3.000. Então, depende tudo do orçamento da pessoa. Mas acho que esse é um ponto, assim, que é
muito importante ressaltar, né? Você não precisa ter outro passaporte para poder se mudar. Você não precisa ter um passaporte europeu para precisar se mudar para a Europa. Você só precisa solicitar uma residência naquele país e aí vai ter opção rentista, vai ter opção de visto de nome digital para quem tem renda remota, tem as opções de aposentado, tem as opções de visto de autônomo. Então, por exemplo, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, são vários países que têm visto de profissional autônomo. Então, pô, talvez tu é um tatuador, talvez tu é um cara que vai fazer um trabalho local, vai ser, sei lá, vai abrir uma academia de jiu-jitsu, uma coisa assim. Sabe? Não vai ser um grande empresário que vai contratar 10 pessoas, mas não, vou ser um profissional autônomo aqui, vou dar minhas aulas, enfim. Uhum. Tem vários países que permitem esse tipo de visto. Tem países que você pode simplesmente abrir uma empresa e patrocinar o seu visto sem ter que investir. Então, para Dubai, por exemplo, muita gente acha que Dubai é só para milionário. Dubai, tu pode pegar um visto de profissional autônomo lá, faz todo o trâmite de patrocínio de residência, consegue por uns $5.000 e vive sem imposto de renda. Caramba, que legal. Dubai, quando a gente pensa em Dubai, já eleva, né, o nível. O nível, né? Exato. Que precisa de muito dinheiro. Porque a curiosidade referente ao Paraguai. Não é só o Paraguai que dá essas vantagens? Não, tem vários outros países. O que é muito difícil é você ter todas as vantagens num país só. Porque o Paraguai ele tem a vantagem de zero imposto de renda estrangeira, ele tem a vantagem de não ter que morar lá para poder manter essa residência, e ele tem a vantagem de estar muito perto pro brasileiro. Também. Que é esse outro critério também. Tipo, Singapura é um baita no paraíso fiscal, mas só para você chegar lá em voos para um brasileiro Demora muito tempo. é um parto. Então, por exemplo, países que têm isenção de renda estrangeira. O Uruguai também tem. O Chile também tem pelos primeiros 3 anos de residência. No Uruguai são 11 anos. Toda a América Central, basicamente. Então, Panamá não tem imposto sobre renda estrangeira. República Dominicana não tem. Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Guatemala. Os países do Caribe. Tem uma porrada. Na Europa, a Geórgia também não tem. Tem alguns regimes especiais que conseguem dar essa isenção por um tempo temporário, né? Não é para a vida toda igual no Paraguai, mas, por exemplo, no Chipre tem, em Malta tem, na Irlanda tem, não igual, tão bom quanto o Paraguai, mas assim, você consegue ter isenções de renda estrangeira. Portugal, Espanha e Itália também tem alguns regimes assim que são interessantes. Sudeste Asiático, surpreendentemente, então Também? Malásia, Filipinas, Indonésia temporariamente, o próprio Singapura, Emirados Árabes, Catar. Tem vários países do mundo que você consegue ter essas isenções de renda estrangeira. A própria Nova Zelândia, pelos primeiros anos de residência lá, eles também dão essa isenção. Então, para a parte de imposto de renda, tem muito país que dá para viver sem imposto. Aí a questão é mais assim, o que a pessoa quer em termos de vida para ela, né? Então, por exemplo, o Uruguai, a gente também fala bastante do Uruguai, mas ele acaba não sendo tão popular com a gente porque acaba que é um país mais caro, o trâmite é um pouco mais engessado do que o paraguaio. Então, o Uruguai acaba sendo mais interessante para quem quer se mudar para lá. E já morar lá. Exato. Eu acho mais interessante nesse sentido, porque o Paraguai ele ainda vai ser mais simples do que o Uruguai para a parte fiscal. Porque, por exemplo, para você ter uma certidão fiscal no Uruguai, um certificado dizendo que você é residente fiscal no Paraguai e paga seus impostos ali, você tem que ou ficar 6 meses ao ano lá, ou ter a maior parte da sua renda vinda do Uruguai, ou ter, sabe, mulheres, filha, enfim, vivendo, indo para a escola lá e tudo mais. Ou você tem que investir pelo menos mais de $500 mil no Uruguai e passar 2 meses ao ano lá. Então, assim, para qualquer um desses critérios, vai ter um esforço relacionado. No Paraguai, para você ter a certidão fiscal do Paraguai, você só precisa abrir o CPF, basicamente, que é o RUC, o Registro Único de Contribuinte, e você já consegue ter uma certidão de residente fiscal. Bem mais simples. Então, acaba que para quem não está interessado no país, só está interessado no benefício fiscal, o Paraguai ele acaba sendo mais fácil. Mas o Uruguai é tão bom quanto. Só pela facilidade, muita gente acaba indo pelo caminho do Paraguai. De todos esses países, o mais fácil é o Paraguai. Exato. E acho que é um ponto que é importante mencionar nessa parte até de mudança. O brasileiro tem uma vantagem muito boa na América do Sul, que é o passaporte do Mercosul. Então, o Brasil é um membro pleno do Mercosul. Nós, como brasileiros, temos o direito de se mudar para qualquer país do Mercosul, mostrando apenas certidão de nascimento e certidão de antecedentes criminais. Só.
Tudo que eu falei antes ali de mostrar renda, mostrar aposentadoria, abrir empresa, ser profissional autônomo, sei lá, mostrar diploma, não precisa de nada disso para se mudar para América do Sul. Então, para quem quer se mudar para Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e agora o Panamá, que acabou de entrar no Mercosul em dezembro e esse ano já vai começar a sair o visto Mercosul lá. Louco. Qualquer um desses países você pode se mudar só, olha, sou brasileiro, não sou criminoso. Pronto. Só Não precisa de isso. mais nada. Vou pegar minhas malas e vou embora. Exato. E tem direito de trabalhar, não tem toda essa, sabe, toda essa chatice que vários países europeus e o próprio Estados Unidos têm, que não, ó, você tem esse visto aqui, você pode morar no país, mas você não pode trabalhar, tá? Porque você tá proibido. Não, para todos os países ali da América do Sul você pode trabalhar, sem nenhuma restrição. Mesmo se tiver alguma crise aqui no Brasil. Por exemplo, se tiver alguma crise aqui de trabalho ou de economia, será que eles fecham a fronteira? Como é que funciona essa parte? Então, de acordo com o acordo do Mercosul, eles não podem. Não né? pode. O brasileiro tem esse direito de mudança. Mesmo os bolivianos, por exemplo, que estão com a economia mais ferrada que a nossa, Uhum. eles ainda conseguem se mudar por toda a América do Sul. O que pode acontecer? Vamos lá. Crise no Brasil. Como isso pode dificultar a nossa mobilidade? Uhum. Primeiramente, pode vir algum problema do lado do Brasil, que é, o Brasil não vai renovar mais passaporte. Né? No ano passado, retrasado, tiveram vários meses do ano que não estavam sendo emitidos passaporte porque a Polícia Federal não conseguiu dinheiro. Verdade. Não estavam sem orçamento. Então, tipo, ó, você paga o passaporte, mas ainda assim a Polícia Federal tá sem dinheiro, e aí não estavam emitindo, simplesmente. Felizmente, na América do Sul, você consegue viajar também com um RG, então não precisa do passaporte. Mas se fosse para ir para Europa, já Não não dava pra consegue. ir. Não vai conseguir ir para Europa só com RG. Então, isso é o que até do lado do próprio Brasil, por isso que é importante. Mesmo se você não está pensando em ir embora agora, tire o seu passaporte. Só garanta que você vai ter ele ali, válido, para quando precisar. E se você tem o direito a uma segunda cidadania também, né? Por descendência, por exemplo, italiana, alemã, portuguesa, corra atrás também. Nunca se sabe quando essas portas fecham. Mas aí outra coisa que pode acontecer é que o Brasil, por ficar com uma situação econômica pior, uma crise maior e ter muitas pessoas saindo do Brasil, aumente a quantidade de brasileiros imigrantes ilegais em outros países, o que reduz a nossa mobilidade, porque os países de lá vão, por exemplo, retirar a capacidade do brasileiro visitar sem visto. Eles vão deixar mais restrito. Exato. Então a gente pode ver o exemplo dos nossos vizinhos ao norte, a Venezuela. Era um passaporte tão bom quanto o brasileiro no passado. Era um país até mais rico que o Brasil no passado. Hoje eles não podem viajar para metade da América Latina. O venezuelano hoje em dia não pode entrar sem visto no Peru, no Chile, no Panamá, na República Dominicana, no México. Eles não podem entrar em boa parte da América Latina. Caramba. Então, pode acontecer disso, de que países tirem o nosso direito sem visto, especialmente se muito brasileiro começar a emigrar ilegalmente. E não é impossível também que outros países queiram sair do Mercosul, por exemplo, ou queiram haja alguma coisa nesse sentido. Né? A Venezuela é um caso em particular, porque a Venezuela foi meio que expulsa do Mercosul, né? Foi banida, e agora eles não têm mais esse direito de imigração. O Brasil é um dos membros fundadores, é um membro pleno, então duvido que o Brasil seja expulso de qualquer coisa. Mas a Argentina, nesse momento agora, já está falando abertamente, o Milei já está falando de vou querer fazer um acordo de livre comércio ali com o Trump, com os Estados Unidos, Uhum. e potencialmente teria que sair do Mercosul para isso. E ele Nossa. tá falando abertamente, né, desse tipo de ideia. Então, se acontece algo assim, se a Argentina sai do Mercosul, a gente pode acabar perdendo o direito de se mudar para a Argentina tão facilmente quanto a gente está podendo agora. Porque não faz mais parte do tratado. Exato. A Caramba. Argentina também tem um tratado separado de amizade com o Brasil, então mesmo além da própria residência do Mercosul, mas sabe, esse tipo de coisa pode acontecer. O Brasil virando um país malquisto por outros países, porque somos fonte de imigrantes ilegais, Uhum. esses países podem fazer medidas retaliatórias de, não, vamos dificultar a entrada de brasileiro aqui. E aí é o foda que o imigrante legal paga a pena da quantidade de imigrantes ilegais. Que é a situação que aconteceu com os venezuelanos, por exemplo. Caramba. É. Essa parte é bem sinistra, né? Mas bem interessante também. Teve algo bem recente que é a taxa do Trump, né? Aqui não vamos falar sobre política, pode haver polêmica e tal, mas vamos somente falar sobre números. Trump tá taxando lá a China, Brasil,
para a taxa do Trump, isso vai acarretar na abertura das empresas? Como é que vai funcionar essa parte de importação, essa parte de taxas? Sim. Esse é um ponto muito importante para indústrias que estão tratando de temas físicos, né? Para quem vai no setor industrial e tudo mais. Não para indústrias que vão só lidar com serviços ou que não estão importando desses países específicos, né? Pelo menos na data de gravação agora, o Trump colocou que a China vai ter uma puta tarifa enorme, se não me engano estava em 125%. Nossa. Mas que a maioria dos países amigos que não retaliaram, enfim, vão ter uma tarifa fixa de 10%. Então, é uma mudança, né? As pessoas precisam estar cientes disso. Isso vai ter efeitos de segunda ordem também mesmo no mercado nacional, né? Que daí os produtos americanos podem acabar ficando mais caros e aí depois, para passar para o Brasil, mais caros também. Mas... Já é caro, né? Vai ficar bem mais caro ainda. Exato, mas aí também tem muita oportunidade. Porque, por exemplo, os Estados Unidos estavam importando muito da China. Agora, com a quantidade de tarifas que foram colocadas na China, comparativamente, pode ficar mais interessante produzir em países que estão com essa tarifa de 10%. Porque, sabe, antes era muito menos que era dado na China, acabavam que importavam quase tudo da China. Então agora vai que vai ser incentivar, 10%, então. acaba que incentiva tanto a produção dentro dos Estados Unidos, que é o que o Trump quer, mas também, em segunda ordem, incentiva, por exemplo, o cara ir lá e produzir na Colômbia, produzir na América Latina, que, sabe, antes, para competir com a China estava difícil, mas agora talvez, beleza, vai ter essa proximidade geográfica da importação dos produtos, e a tarifa tá, sabe, 1/10 da outra. Eu acho que aqui sabe, em toda crise tem oportunidade, em toda situação de caos tem uma oportunidade, e aqui onde um país foi colocado numa situação que, ok, quase não vai haver comércio, vai diminuir muito o comércio. O outro vai abrir. Então, comparativamente, ok, quais eram as indústrias que os Estados Unidos importavam da China, que agora vão ficar muito caras, e quais os países que você poderia ter essa indústria com uma tarifa bem menor. Aí agora, quem começar a investigar isso bem, e a fundo nos fornecedores e a fundo nessas indústrias, pode pensar, sei lá, exemplo puramente fictício, os Estados Unidos importam vidro de alta qualidade da China. Acabou de ter essa tarifa. Qual que é o segundo outro país que tem os materiais base para produção de vidro? Sei lá, é o Chile. E o Chile está com uma tarifa de 10%. Opa, não, peraí. Então, pode agora ser interessante realocar minha produção para esse país. Né? Então, muitas empresas já estão fazendo esses movimentos de reinvestimento ou de fazer a mudança, e é onde pode acabar sendo interessante para empresários desse setor, né? Para quem quiser empreender assim. Caramba, então é uma nova revolução da economias, no caso. Caramba, bem Exato. interessante. Tem alguma pergunta, Ed? Por enquanto? Não, por enquanto não. Só fiquei também outra curiosidade em frente ao Paraguai. Por que o Paraguai, o Paraguai tem, né, que lhe dá essas vantagens aí? Então, a gente tem que levar em Você conta... quer ir para o Paraguai agora? Não, ainda não. Ainda não. Ele tá ficando Não, convencido, ainda não. Até o final do Mas podcast. aqui, ele falando, isso aí eu não sabia sobre o Paraguai, então eu fiquei, né, meio curioso. Então, o Paraguai e o Uruguai também, Hum. eles são grandes paraísos fiscais na América Latina. Certo. E a gente tem um efeito muito grande desses, de que os países que eles não têm muitas outras maneiras de competir, Certo. eles acabam competindo na parte institucional, ou seja, de se tornarem lugares bons para fazer negócio, lugares atrativos, de facilitar o investimento, facilitar a vida do empresário. E eles competem também na parte fiscal, porque eles não conseguem competir nos outros lados. Né? Então você vê, muitos dos maiores paraísos fiscais são o quê? Ilhas isoladas. São países que não têm muitos recursos por conta própria. O outro lado são as grandes monarquias do Oriente Médio, que são ricas de petróleo e nem precisam comprar imposto de renda. Esse é um tipo de paraíso fiscal. Mas a grande maioria dos outros tipos de paraísos fiscais são justamente esses países que não têm muito mais para oferecer. E, por exemplo, Uruguai, Paraguai, eles não têm grandes recursos naturais. Ok, eles têm terra que dá para criar vaca e plantar. Agronomia. Legal. Tem um mercado agro, mas fora isso, não tem mais nada, sabe? Eles não têm petróleo igual o Brasil ou a Argentina tem, não tem grandes minérios, não tem nada que torne aquele país muito atrativo, então eles acabam tendo que atrair as empresas pela facilidade de negócio.
Então, o Paraguai, em particular, ele já está há mais de 20 anos com o mesmo partido de centro-direita no poder, que foi reeleito, inclusive, ano passado, então vai continuar ainda por mais um tempo. E é um país que começou ali embaixo, porque teve também um grande período de ditadura antes, era uma ditadura bem estatizante. Então começou bem abaixo do Brasil, mas consistentemente, nas últimas décadas, ele tem crescido mais do que o Brasil. Então, digamos, o Brasil está aqui, só que está crescendo devagarinho, e o Paraguai tá ainda atrás da gente, só que ele tá crescendo, assim, o dobro da nossa velocidade. O exponencial. Então, daqui a 10 anos, 15 anos, eles vão estar mais ricos que a gente. E assim, é o que você vê nos últimos 5 anos, pega uma foto de Assunção de 2019 e uma foto de Assunção 2025. Cara, tá surgindo muito arranha-céu lá, muito prédio, muita construção, muita infraestrutura, estão refazendo bairros inteiros de Assunção. Que muitas vezes o brasileiro não vê, né? Nossa atenção geralmente fica ali somente naquela entradinha de Cidade Leste. Só naquela parte ali do Camelódromo, Muamba, e não pensa no Paraguai real que está sendo desenvolvido. E então, assim, eles fizeram isso, e o sistema tributário do Paraguai, ele é o mais atrativo do continente. Tipo, até mesmo comparado ao do Uruguai, até mesmo comparado ao do Chile. O Paraguai, vamos lá, o imposto de renda local é 10%. Né? Esse é o 10% máximo, porque tem tipos de renda que são menores. Certo. Então, por exemplo, dividendo é 8%. Aluguel é 5% de imposto que paga. Caramba, 5%. É até 10%. E aí, esse até 10%, você pode abater o que você pagou de imposto sobre consumo. Então, por exemplo... Ah, tem isso? Caramba. No Paraguai, quando você vai para qualquer lugar, mercado, farmácia, enfim, tu sempre vê o pessoal pedindo a nota fiscal. O tempo todo, tipo, me passa a nota, me passa a nota. Sei. Por quê? Você pode lançar no fim do mês na declaração do imposto de renda o que você pagou de IVA do imposto de consumo para bater do seu imposto de renda. Então lá não é tipo imposto de consumo mais imposto de renda igual no Brasil. É imposto de renda menos imposto de consumo. Caramba, então mais dinheiro no seu bolso. Mais dinheiro no seu bolso. Então, tipo, o imposto máximo que você vai pagar na prática é 10. Porque se você não pagou 10 no consumo, você vai pagar 10 na renda, mas não somando do consumo. E além disso, você consegue deduzir compras. Então, se você compra um carro, você pode abater a compra do carro do seu imposto de renda, tipo, por anos. Então, se a sua soma de imposto de renda esse ano foi 50 mil reais, você comprou um carro de 100 mil reais, esse ano você consegue abater 50 mil reais do imposto de renda, e no ano que vem você abate o resto dos 50. Caramba. Então, tipo, em termos fiscais, eles realmente estão botando muito incentivo para justamente atrair, e estão atraindo, né, indústrias, empresários, fazendeiros, empresas. Tem muita empresa de call center indo para o Paraguai agora. Pessoal do agro também. A própria Lupo acabou de instalar uma fábrica lá no Paraguai. Então, eles estão atraindo muita coisa, cara. Referente a compras, você que tem residência lá, que se a gente sair daqui para comprar no Paraguai, vir com muita coisa, tem que pagar alguma, né? Acho que até $500, né? Depende se você vem via terrestre ou via aérea, se é 500 ou 1.000. No caso, eu ainda estou sujeito à regra de importação no Brasil. Mesmo sendo residente no Paraguai, se eu quisesse... eu sou residente no Paraguai, vou pegar 15 iPhones e ir para o Brasil, ainda vai ter o imposto da entrada no Brasil. Infelizmente, desse jeito não dá para burlar. Senão, mesmo com empresa. Senão todo lojista ia virar residente do Paraguai. Né? Mesmo com empresa, você tem que fazer isso também. Você tem uma empresa no Web Paraguai, você pode importar 15 iPhones aqui para o Web Brasil? Ou não? Não. Então, como é que funciona a parte de importação a nível de negócio? Se você tem uma empresa no Paraguai, você pode ter uma empresa normal. Tem alguns regimes de empresas, tipo microempresa, pequenas empresas que paga 3% a 8% de imposto. Tem empresa maior, normal, que paga 10%. E tem um regime que é muito popular, que é o regime das maquilas, que também existe em muitos outros países da América Latina. O México é um dos países que mais tem maquila também. Que lá, se você faz um processo realmente de produção, de transformação do produto, você consegue ter um imposto de importação no Paraguai de apenas 1%. De exportação, perdão, de 1%. Então, digamos, se você só... vou comprar iPhone dos Estados Unidos e vender no Brasil passando pelo Paraguai. Não funciona. Porque... não, sabe, você só tá fazendo uma mudança, no fim das contas não vai ter nenhuma vantagem tributária. Agora, se você compra, sabe, uma matéria-prima, ou compra, sei lá, uma calça, daí faz um remendo, faz uma estilização, faz um processo transformativo naquele item no Paraguai, aí o item ganha o selo de feito no Mercosul. E aí, na hora de exportar para o Brasil, o imposto é menor.
Então, se você pega um produto China, Estados Unidos, manda para o Paraguai e daí direto para o Brasil, Não faz sentido. zero vantagem fiscal. Mas se você realmente faz algo no Paraguai, tem um processo transformativo no Paraguai, aí vira um produto do Mercosul e aí o Brasil ainda vai cobrar imposto na entrada, mas é um imposto Produzido menor. lá, né? Mas o imposto é menor de importação. Caramba, meu, que legal. Pois é, essa é uma vantagem também do Mercosul para o comércio interno, né? Não é um mercado 100% livre, igual deveria ser, mas pelo menos facilita um pouco nessa parte de produção local. Mas como é que o Paraguai ele tá crescendo mais do que o Brasil? Por que que ele tá crescendo mais? Aí a gente entra no tema da política, né? Então não Eu vamos... diria- sabe, o Brasil, ele, Compensação. querendo, goste ou não, o regime atual ele tem feito muitas medidas que afastam investidores, né? Aumento de impostos, aumento de complexidade burocrática, reversão de decisões judiciais que aumentam a incerteza jurídica na hora de fazer negócios. Então, são muitas medidas que afastam o investimento. O Brasil acaba virando uma economia extrativista, em que não faz sentido para a pessoa reinvestir o dinheiro dela no Brasil. Ela faz o dinheiro dela no Brasil, talvez, Uhum. e a gente já teve vários clientes assim, tipo, o cara era do agro, cara, já não dá mais, sabe? Tipo, ele já não tem mais segurança com isso, então ao invés de reinvestir esse dinheiro em comprar mais imóveis ou mais negócios no Brasil, ele pega esse dinheiro, vem com a gente, abre uma holding lá no Caribe e começa a investir o dinheiro na economia americana, investir o dinheiro na Suíça, investir o dinheiro em jurisdições mais confiáveis. E a economia ela vai diminuindo porque o dinheiro tá saindo fora do Brasil. Tá certo. Exato. Então o dinheiro deixa de ser usado para ajudar a crescer o Brasil e começa a ajudar a crescer outros países. Aí E tem o aquilo, Paraguai né? ganha disso. Aí tem aquilo, quanto mais impostos for mais alto, menos tem incentivos para os empresários, né? E não tendo empresários, menos funcionários e menos mão de obra e menos taxa de emprego. Exato, e muita gente, assim, fala com um desdém tão grande, né, do empresário, do milionário no Brasil, falando, mas o milionário no Brasil, ele não vai embora com uma Selic que paga tanto, né, o Brasil é o paraíso dos milionários, mas, cara, o Brasil foi o país que um dos países que mais exportou milionários do mundo. Tem um mapa de migrações de high net worth individuals que faz o tracking, né, faz o mapeamento de quantos milionários em dólares se mudaram para países Que ou não. legal. Certo. Os 3 países que mais receberam milionários no último ano foram Estados Unidos, Emirados Árabes e Singapura, se eu me lembro bem. Mas brasileiros. Não, do mundo Ah, todo. do mundo todo, É, legal. e dos países que mais perderam milionários, o Brasil tá no top 10. Nossa. E é muito louco, porque o Brasil não tem tantos milionários em dólares assim, sabe? A gente não é uma das economias mais ricas, mas a gente já tá no top 10 de países que mais afastam, mandam milionários pro exterior. Junto com países honoráveis, maravilhosos, como Índia, Nigéria, China, Reino Unido. Então, sabe, a gente tá mandando essa gente embora. E é algo até trágico, porque a grande maioria dos clientes com quem eu converso não são pessoas que queriam ir embora do Brasil. Quer Muita ficar, gente né? que ama o Brasil, porque, cara, querendo ou não, você cresceu aqui, tua família tá aqui, teus amigos estão aqui. Muita gente, eu vejo que cada pessoa tem o seu ponto que ela diz, chega. Não, agora vai, já não dá mais. Já chegou no meu limite já. Exato. E a gente, assim, geralmente esse chega acaba até vindo por pontos políticos, né? Então a gente teve uma onda de clientes muito grande quando o Lula foi descondenado, né? Quando pôde voltar a se candidatar, e se candidatou, a gente tem uma galera que já desistiu ali. Aí depois na eleição teve uma galera que falou, não, agora eu vou embora. Aí depois quando vem certos projetos, então tipo, o projeto da lei das offshores e de tributação de cripto. Ali saiu uma galera. Aí depois, agora, com o papo da reforma tributária, já começou a ser uma galera. Se passar essa tributação dos dividendos, acho que vai ser outra leva de pessoas que, ok, Que vão embora. financeiramente já não faz sentido pra mim, sabe? Eu tô pagando Muito já caro. num nível que não compensa pro que eu estou recebendo. E é até um ponto que, assim, vale incentivar mesmo as pessoas. O Paraguai é interessantíssimo, zero imposto, mas também zero imposto não é tudo na vida, sabe? A gente tem Exato. vários clientes que estão ok em pagar 20% de imposto, mas poder viver num país de qualidade de vida europeia, sabe? Se mudar para um Chile, se mudar para uma Portugal, para uma Espanha, mesmo que acabe pagando imposto lá, pelo menos ela sente que compensa para algo, sabe? Acho que no Brasil uma das coisas que dá mais raiva é você ver todas as formas esdrúxulas que o país tá gastando dinheiro, Sim. sabe? E isso
pode até ser ok quando o cara tá, sei lá, no Simples Nacional, na prática eu só pago 5%, 10%, então pra mim não me afeta tanto, mas aí se de repente, opa, peraí, pá, agora você já não vai estar mais no Simples, ou pá, você vai ter que pagar imposto no dividendo, aí esse cara fala, ok, não quero mais brincar. Aí perde a economia, né? Aqui no Brasil. Aí Exato. perde pessoas. Eu até depois disso eu vou querer virar cidadão paraguaio. Agora, vai querer, Ed? Virar um? Quanto tempo demora pra conseguir Boa. Vamos lá cidadania então, paraguaia? já vamos, Decidir agora, vamos fechar a venda aqui então. Capitulide. Vamos pegar então a gente vai pegar a tua certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais, Certo. vai apostilar elas. Não precisa fazer tradução juramentada. Nenhum dos países do Mercosul a gente precisa traduzir documento, outra vantagem pro Sim. brasileiro. Aí a gente vai precisar que você vá lá por 3 dias úteis, basicamente, pra gente fazer a sua aplicação da Precisa ficar lá 3 dias úteis. 3 dias úteis pra gente fazer a aplicação da sua residência e depois também fazer a parte da cédula, que é a carteira de identidade. Certo. Né? Então, a presença lá, muitas vezes a gente consegue resolver em 1, 2 dias. Tá? O 3 dias úteis a gente só coloca de garantia para caso tenha alguma coisa no sistema deles, do governo, às vezes da PAN, e precisa voltar no dia seguinte. E aí você faz essa aplicação, pode voltar para casa se quiser, pode voltar para o Brasil, se não quiser continuar pelo Paraguai. E aí, dependendo se a gente estiver fazendo o processo mais acelerado, o processo normal, vai ficar pronto tudo, ou em uns 2 meses, ou em uns 6, 7 meses. E aí depois você tem que voltar para o Paraguai também, né? Fazer uma segunda visita. Por exemplo, quando você quiser pegar o RUC, que é o CPF que te torna residente fiscal no país, aí tem que estar lá, assinar em pessoa, 15 minutinhos tu assina lá. E aí tu tem o número fiscal, já tem toda a parte de declarações e certificado fiscal. Dá pra gente fazer tua carteira de motorista aí depois que você é residente, dá pra você abrir conta bancária uma vez que você é residente. Tudo isso flui a partir da carteira de identidade, né? Então esse que é o mais importante. Aí até, por exemplo, a parte de armas, né? Fazer, depois que você é residente permanente, pegar posse de armas. É bem mais fácil do que no Brasil, né? É bem menos regulado, né? Essa parte de armamento, de munição, quanto você pode ter, o que você tem que registrar. Se a pessoa quiser comprar um imóvel lá, também... Também dá pra fazer, dá pra construir tudo isso. A única coisa que, por exemplo, no imóvel, muitas das economias da América Latina são assim, a Argentina também, é mais cash-based, sabe? Não tem um mercado de crédito imobiliário tão desenvolvido quanto no Brasil. Certo. Então, você chegando lá, residente, pegou a residência faz 1 mês, você não vai conseguir um crédito tão facilmente. Sabe? Geralmente, para você conseguir já pegar, por exemplo, até um cartão de crédito, no Paraguai vai levar aí uns 3, 6 meses de você ter o RUC, que é a residência fiscal, para você ter algum histórico de declaração, e aí você conseguir ter um cartão de crédito. É o documento? É o CPF. CPF. É o CPF lá que te torna residente fiscal. E aí, geralmente leva uns 3, 6 meses para você conseguir, por exemplo, um cartão de crédito, uma conta full. Tá. Então, imóvel tem opção de parcelamento com o vendedor ou com a incorporadora, ou se não, pagar ela direto. A economia é muito dolarizada no Paraguai. Praticamente toda conta bancária lá é Guarani e dólar, né? Guarani que é a moeda local e o dólar. Isso também, tipo, Uruguai, tudo quanto é banco, Dólar também. peso uruguaio e dólar. Chile, mesma coisa. Assim, a maioria das economias da América Latina tem um nível de dolarização mais alto que a brasileira. Então, dá para comprar imóvel lá, aí se quiser botar para alugar, 5% de imposto, e se tu tiver outro gasto lá, tu abate do imposto também. Caramba. Vamos? Vamos, demorou. Simbora. Vamos pro Paraguai. Cara, a gente tá no finalzinho já, a gente passou o nosso tempo. Meu, a gente tá muito feliz por ter te convidado, você ter vindo aqui. Mano, conhecimento muito bom. O que você achou? Muito, nossa, eu gostei muito dessa parte do Paraguai aí. Me interessou muito. Da hora, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da Dolarizando-se, tá? Acompanha a gente no LinkedIn, Instagram e Spotify. Daqui a pouco a gente vai colocar os episódios na íntegra e te manda bala, a gente traz outros convidados, até o Francisco também. O Francisco vai ser o nosso patrocinador. A gente vai colocar ele nas nossas equipes também. A Seattle, né? Seattle, a 7, ela vai ser recomendada pela gente, tá? Quem quer virar cidadão paraguaio ou quer ser várias residências, né? Então fazer toda a parte, cada coisinha certinha ali pra você ficar 100%. Manda bala que o Francisco é show de bola. Maravilha. Valeu, Francisco. É nóis, mano. Sucesso. Gente, muito obrigado.
prazer ter participado aqui, uma honra. Inclusive, deixar mencionado, vou passar o link, vai ficar aqui na descrição, link exclusivo para a comunidade da Dolarizando-se, dando 30 dias de acesso grátis à nossa comunidade VIP na Seti, que geralmente é paga. Opa! $20 ao mês, geralmente, um mês grátis, e vai estar incluído um e-book que a gente fez, mais ou menos umas 40 páginas sobre o Paraguai. Então, explicando detalhadamente todo o processo de residência, as melhores opções de cidades ali, Assunção, Cidade do Leste, Encarnação, como que é a qualidade de vida, tudo que você quer saber sobre o Paraguai, se você está pensando em tirar residência por lá. E-book exclusivo, mais 30 dias de comunidade para os ouvintes da Dolarizando-se. Perfeito. Show de bola. Então é isso. Quem assistiu esse podcast até o final vai ficar com vontade de fazer isso, com certeza. Vários cidadãos paraguaios agora, hein? Fica acima. Valeu, Renan. Valeu, Ed. Valeu a todos que estiveram escutando a gente aí. Valeu. Abraço.